O meu estava desativado também. Eu achei que você já estava gravando. Não, coloquei. Então, só retomando então um pouquinho, né? Porque nós começamos a gravação, né? Então, falar para vocês que esses objetivos que nós temos para essa semana, tá? Então, a gente vai fazer, assim, um momento de estudo formativo, né? Como nós combinamos na TPC passada, a gente deixou de fazer, então, somente a TPC informativa, que na outra nós fizemos somente leitura do documento orientador com vocês, de uma forma mais analisando melhor, esmiuçando, né, tudo que o documento orientador nos traz de novidade, né, e hoje a gente vai focar um pouquinho mais, então, nos estudos formativos. Orientar quanto ao entendimento das habilidades, vamos entender a habilidade, ver o que ela representa, cada pedacinho da habilidade, porque isso facilita na hora que nós vamos planejar nossas atividades com os alunos, ajuda bastante, tá? Apresentar modelos de roteiros de estudos, tá? Também é super importante, a gente trouxe modelinhos para vocês, tanto de história quanto de geografia, de filosofia e de sociologia. Tá? Orientar sobre atividades de adaptação curricular. É uma atividade bem simples de adaptação curricular, mas que a gente vai apresentar para vocês no final, tá bom? Bom, dando continuidade, então, nós vamos fazer agora a leitura de um texto, que o nosso momento de estudo formativo. A gente vai fazer a leitura de um texto, é um trecho de um livro, que é esse livro de Geografia Didática, tá? Celso Antunes, mas que foi elaborado com a participação de vários outros profissionais da educação, tá? Esse livro é muito bom, gente, fala muita coisa de como ensinar a geografia, qual é a didática que nós podemos utilizar para o ensino da geografia. Então, traz falando de cartografia e de uma série de outras coisas, mas o nosso foco hoje é em questão de redes sociais, tá? E por isso nós escolhemos, então, somente a página 95 e 96 desse livro aqui, que eu vou projetar para vocês. Todo mundo consegue enxergar aí? Boa noite. Dá para ver, Juliana? Sim, tá muito bom, Cléo, tá bem claro. Começa com o início do texto é múltiplos mesmo, né? Isso mesmo. Ok, então nós tá vamos perfeito. começar a fazer a leitura, o envolvimento dos alunos para baixo. E eu vou pedir para que a Thaisa, porque nós já combinamos, a Thaisa fará essa leitura para nós, tá bom? Enquanto isso, a Juliana vai admitindo nossos convidados, tá bom, Ju? Fazendo um favorzinho para nós. Então tá, vamos começar, que eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá bom? O envolvimento dos alunos de uma turma em uma rede social na internet, como por exemplo o Facebook ou o Twitter, pode animar círculos virtuais estimulados em aula pelo professor, com desafios sobre temas pesquisados e com acréscimo de projetos interativos. O grande avanço educativo no uso moderado e consciente desses sites é conquistado pelas possibilidades que abrem para o aprendizado em rede, já bastante comum em países como a Inglaterra, Japão e outros. Nesse espaço virtual, os alunos, supervisionados pelo professor, debatem temas discutidos e pesquisados, podendo ainda levar para casa a possibilidade de aprofundamento e respostas às dúvidas. O Twitter, como impõe a necessidade de que o texto proposto não ultrapasse 140 caracteres, estimula novas competências e aprimora a habilidade da síntese, sempre imprescindível à geografia. Nesse contexto, é importante que o professor não se deixe levar pela ilusão de que essa interessante ferramenta não possa também instigar uso inadequado. É sempre bom lembrar que uma caneta esferográfica pode compor belo poema e imprescindível discurso, mas serve também para a ofensa ou pode ser transformada em arma,
Mais ainda, a linguagem que crianças e jovens usam quando estão em rede e em horas de lazer costuma ficar anos-luz da linguagem culta, e em sala de aula, cabe ao professor ajudar o aluno a cultivar linguagem enxuta, mas correta, sintética e nem por isso pouco profunda. Além desses recursos, há outros que já existem ou estão sendo inventados. E desde que os princípios destacados neste capítulo se façam coerentes, seu uso pode ser positivo. Uma recente pesquisa, concluída em países da OCDE, Organização Internacional que reúne países ricos, mostrou que o uso do computador como complemento para lições leva as crianças a dedicarem cerca de 30% mais tempo a seus estudos, além de constatar que o uso desses materiais estimula o raciocínio lógico, a capacidade de tomada de decisão e os meios de apresentar ideias à distância. O avanço do ensino é necessário e nosso país precisa superar uma distância de pelo menos 6 anos de atraso em relação aos países da OCDE, mas que não se confunda a pressa com precipitação, urgência com improvisação. Então, eu vou pedir para vocês, em 3 minutinhos, escreverem lá no nosso chat de forma bem sucinta um pequeno comentário para que nós possamos socializar depois a respeito desse texto, tá bom? 3 minutinhos para os comentários. Thaisa, abra seu microfone porque eu ativei o mudo de todos, tá bom? Tá, abri já. Eu acho que é o seu celular que está vindo mensagem, faz um barulho. Você O colocou meu no... celular não está aqui, meu celular está Ah, longe. entendi. Então é de outra pessoa, mas tudo bem. Aí seria Coloca bom... o celular no mudo, né? É bom colocar o celular no mudo, que daí não fica esse então. barulhinho. Não, mas não é o dela, ela falou que não está Não com o é o celular. meu. Não, mas não de alguém que tá com o celular. Ó, eu ativei o mudo de novo, tá? Eu vou sempre fazer esse movimento, tá, gente? Fiquem atentas aí, vocês, meninas. Thaisa tá contando o tempo, né, Thaisa? Tô. Tá. Mais 2 minutinhos e a gente faz. Eu vou pedir para a Ju escolher uns 3 comentários para a gente fazer uma socialização. Como que nós Tá. estamos, Ju, de comentários? Só reforça que é no chat, porque ainda não tem comentário nenhum. Então, só reforça para eles que o comentário é aqui no chat, que você não vai chamar por áudio, entendeu? Isso, pessoal, o comentário é no chat, por gentileza, de forma bem simples, bem sucinta, para vocês falarem um pouquinho dessa leitura que foi feita, só para que nós possamos fazer uma pequena socialização.
esse texto e todo o material que nós estamos utilizando, vocês vão receber, viu? Cléo, tá me ouvindo? Estou sim, Thaisa. Vamos começar a socialização com eles? Podemos. Sim, porque agora já tem muitos Pode, comentários aqui. Juliana, por favor, nossa moderadora, filtra para nós alguns comentários aí, Juliana. Então, olha só. O professor Sócrates, ele coloca que as novas tecnologias, né, são ferramentas importantes no atual paradigma educacional. Todas elas, chats, e-mails, redes sociais, são relevantes no processo de ensino-aprendizagem. Então, ele reforça que essas ferramentas, as TEDx, elas são importantes e favorecem, sim. A professora Diana, ela diz assim, a tecnologia hoje é indispensável, mas ainda há muito que lapidar. O professor Daniel Augusto, ele diz assim, Mário Sérgio Cortella diz que a escola está no século XIX e os estudantes no século XXI. É necessário atualizar a escola. Muito bom. Achei bem importante isso. Muito bom, ótimos comentários. Ótimos comentários. Aí o professor Robson Rosa, ele diz assim, ó, o texto faz uma abordagem da importância das mídias tecnológicas, porém, as mesmas devem ser utilizadas com cautela, para que os alunos possam se apropriar dessas ferramentas. Eu peguei 4 comentários favoráveis e com uma ressalva, né? E 4 comentários, incluindo outros autores que eu achei muito importante a fala aqui dos professores, muito bem pontuado. Exatamente. Nós temos vários autores que falam sobre isso, né? Um bastante conhecido também, que vocês conhecem, já estudaram, que é Andy Hargreaves, tá? Então, quando o Andy Hargreaves, no livro que ele fala do professor na era do conhecimento, ele também fala bastante sobre isso, o quanto nós precisamos buscar, né, essas novas formas, esses novos mecanismos, novas maneiras de chegarmos até os nossos alunos, que isso não é uma tarefa fácil, né, mas que nós precisamos sim avançar. Thaisa, quer falar? Quero sim, Cléo. Eu acho que nós estamos nós chegamos a um momento onde nós não podemos mais ignorar o uso da tecnologia, né? Porque ela é importante, necessária e auxilia quando é bem utilizada. Então é importante que nós possamos auxiliar, direcionar os nossos alunos no uso dessas novas tecnologias e também aprender com elas, né? Porque quantas vezes nós nos reunimos aqui, às vezes em reuniões particulares que nós fazemos, para aprender como funciona, como mexe, o que faz. Eu acho que todos nós estamos num momento onde nós estamos saindo daquela nossa zona de conforto, né? Para estar aderindo, aprendendo e trazendo isso, tudo que é novo, tudo isso que é muito novo para nós e tentando usar da forma mais construtiva possível, né? Então eu acho assim que todos os comentários eles têm uma coisa em comum. Eles falam da importância, eles falam da necessidade, eles falam do uso de forma construtiva. Então eu vejo tudo isso de forma muito positiva, né? Para nós, para o aprendizado dos nossos alunos, para o nosso aprendizado, para a nossa formação. Então eu acho que é um momento mesmo de abraçarmos e buscarmos fazer uso da melhor forma possível. Isso mesmo, Thaisa. Eu destaquei alguns pontos aqui importantes nesse texto que é para ficar para a gente aí, para nós refletirmos, tá? Então, sobre as redes sociais. A rede social, ela é uma forma de animar círculos virtuais, né? O texto traz isso com clareza, né? Através das redes sociais, nós podemos sim propor novos desafios, projetos interativos e tantas outras coisas que vocês têm
buscado agora nesse momento, né? Tem se aperfeiçoado nessa nova forma de chegar até os alunos. Então, vocês conhecem bem isso. Né? Abre possibilidades para aprendizado em rede. Então, gente, é um conjunto, né? Um conjunto de pessoas discutindo sobre o mesmo tema. Então, muitas vezes aquilo que a gente não entende sozinho, a gente consegue entender quando a gente ouve um colega comentando sobre esse mesmo assunto. Então, isso é fundamental. Esse aprendizado em rede favorece muito o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Possibilita o aprofundamento e respostas às dúvidas. Então, por exemplo, não é só aquilo. Quando eu leio algum texto lá no meu Facebook ou no Twitter e eu vejo alguma coisa que eu não sei sobre aquele assunto, a maioria das vezes a gente vai buscar. Você quer ir ler mais coisas a respeito disso, você vai para outras páginas, né? E isso, então, traz o quê? O aprofundamento e favorece nas respostas para as nossas dúvidas, tá? O Twitter, como diz aí, embora ele seja uma ferramenta que muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado, ele tem essa capacidade tão grande de aprimorar a habilidade em síntese, e isso é muito importante. Os nossos alunos não sabem muitas vezes, né? Você pede para fazer uma síntese de um texto e eles não conseguem fazer. Então, é um bom caminho também. Toda ferramenta pode ser boa ou ruim. Tudo depende do uso que se faz dela. Não existe uma melhor ou uma pior, né? Todas elas são boas, mas só que depende da forma como utilizamos. A gente vê muitas coisas aí no Facebook de ofensas, não é? Intolerância, né? O cyberbullying é bastante presente aí nas nossas redes, mas ao mesmo tempo são ferramentas fundamentais que nos ensinam inúmeras outras coisas, né? Coisas importantes para a gente crescer, para aprimorar o nosso aprendizado. Então, isso é fundamental também. Cuidado com a linguagem é uma outra coisa que traz essa ferramenta, né? E que nos ajuda tanto para a gente ter todo esse cuidado com a linguagem que a gente usa, né? Usar uma linguagem simples, sim, mas que seja uma linguagem correta. Então, ensinar isso para os nossos alunos. Agora, lá no Centro de Mídias, que eles estão tendo a oportunidade de colocar no chat lá do Centro de Mídia as impressões deles, deixar isso claro, né? O quanto é importante a gente pensar naquilo que vai escrever e escrever corretamente, tá? Para que a outra pessoa entenda também. O uso do computador instiga muito mais os alunos a dedicarem mais tempo estudando. Isso é uma grande verdade, né? Mesmo para nós, quando a gente acessa algum link do computador, o tempo que eu vou levar lendo um texto aqui no meu caderno, quando eu estou lá no computador, eu vou buscar muito mais. Puxa, não sei o que é essa palavra, vou buscar. Oi, não sei o significado disso, e vou atrás. Então, isso favorece muito também. Estimula raciocínio lógico, capacidade de tomadas de decisão, caminhos para apresentar ideias, isso tudo à distância. Então, é fundamental neste momento, neste mundo virtual, a gente romper com algumas barreiras que a gente sabe que ainda é muito difícil. Muitas vezes nós não fomos treinados, a gente aprende muito. No meu caso, eu gosto muito de aprender fazendo, buscando, fuçando, né? Coisa que eu não sei, eu vou lá, eu entro, se eu errei, tudo bem, eu volto, faço novamente, mas é desse jeito que eu aprendo muito fazendo lá, né? Me intrometendo, às vezes, até naquilo mesmo que eu não conheço. É dessa forma que eu consigo fazer. Bom, tomar cuidado com a precipitação e improvisação. Isso não significa que nós não tenhamos que planejar. O planejamento é fundamental, porque nós só conseguimos mediar todos esses ensinamentos aos nossos educandos se nós planejarmos todas essas ações. Caso contrário, nós não conseguiremos e tudo ficará muito perdido num universo muito distante de nós, esse mundo aí da tecnologia, que eles têm domínio anos-luz aí na nossa frente, não é? Então, é nesse sentido, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse estudo que a gente trouxe para vocês, que é uma parte bem fundamental
para nós aprimorarmos os nossos fazeres aí, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, onde tudo está sendo feito remotamente, ok? Continuando, então, nós temos agora um estudo das habilidades. Deixa eu silenciar o microfone aqui, por favor. Só um momentinho. Cleo, abre seu microfone. Silencio todos, inclusive o meu, sempre me avisa, tá? Tá. Olha, então aqui eu trouxe para vocês um pouquinho para a gente explorar o que significa essa habilidade, o que ela traz para nós, de que maneira que a gente pode compreender, né, o que essa habilidade espera que nós ensinemos aos nossos alunos, né? Então eu trouxe isso de uma forma bem assim explicativa para que a gente consiga entender todo esse processo. Primeira coisa, com relação a esse código aqui, ó, EF06GE02. Então, nesse código nós temos o EF do ensino fundamental, o 06 significa o ano / série, nesse caso o 6º ano, tá? O GE, essas duas letrinhas, simbolizam a disciplina, então, nesse caso, geografia, tá? E esses dois números aqui, o 0 e o 2, então, é a numeração sequencial da habilidade, em que sequência ela aparece lá no currículo paulista, tá bom? E a habilidade que eu trouxe para vocês diz assim: analisar e comparar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. Eu printei aqui de todas as cores que simbolizam o significado de cada pedacinho desta habilidade. Essas duas primeiras palavrinhas, analisar e comparar, elas são os verbos que explicitam os processos cognitivos envolvidos na habilidade. Então, o verbo, ele pode ser utilizado em qualquer componente curricular, tá? O analisar e o comparar. Já quando eu falo no outro pedacinho que tem modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades, essa parte aqui explicita os objetos do conhecimento, tá? Então, vejam, eu não falei conteúdo, eu falei objetos do conhecimento. Qual é a diferença de conteúdo para objetos do conhecimento? Objetos do conhecimento, gente, na segunda BNCC, ela é entendida como aquilo que traz dentro dela o conteúdo, os conceitos e os processos. E o que isso significa, então? Quando a gente fala de conteúdos, quando a gente fala de conceitos e quando a gente fala de processos? Quando a gente fala de conteúdo, você está falando do tema, do assunto que está presente ali na habilidade para ser trabalhado. Quando a gente fala de conceitos, nós estamos falando das ideias, das concepções, das noções que esse conteúdo está me trazendo. Quando a gente fala de processos, a gente está falando que isso tudo está dentro de uma sequência contínua, que se reproduz com certa regularidade. É uma ação continuada. Uma habilidade, ela não se estuda separadamente. Sempre ela está junto com um conjunto de outras tantas habilidades para que, com isso, o aluno desenvolva esse conhecimento, tá? E aí vem a parte verdinha, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. O que isso aqui traz para a gente, então? O contexto, tá? O contexto em que esta habilidade será trabalhada com os estudantes,
Tá ok? Então, toda vez que você pegar qualquer habilidade que você pegue do seu componente curricular, seja história, geografia, filosofia ou sociologia, você vai observar que sempre vai ter o verbo, sempre vai ter o objeto do conhecimento e sempre vai ter o contexto em que esta habilidade será trabalhada. O que se espera com esta habilidade, ok? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloquem no chat que depois eu faço aquele resumo e encaminho para vocês, tá ok? Dúvida por enquanto não, Cléo, mas a professora Sandra, ela diz, demorei uma eternidade para entender tudo isso. Então, você explicou de uma maneira bem clara. Mas assim que surgir dúvidas, eu passo para vocês. Nossa, muito bom. Fico feliz, gente, porque isso é um estudo que nós precisamos saber, porque no momento que você vai, vou trabalhar essa habilidade, tá, mas o que eu preciso focar nela, né? Então, é muito importante você ter esse estudo, porque é a partir daí que você vai falar aquilo que, de fato, vai ao encontro do que o seu aluno precisa, tá? Então, por isso a habilidade é tão importante e por isso a gente foca nas habilidades e não nos conteúdos. Tá bem? É nesse sentido, tá? Bom, passando para o próximo slide, então, aí fechando, então, um pouquinho essa minha fala, né? Tá escrito assim, portanto, os objetos de conhecimento são conteúdos, como eu expliquei, né? Repetindo para vocês, para gravar bem, conteúdos representa assunto, tema, o que está sendo trabalhado ali, tá? Conceitos, ideia, concepção, noção. E processos, que é uma sequência contínua, aquilo que vai ser continuadamente, que o aluno vai ver muitas outras vezes ainda, tá ok? Organizados em diferentes unidades temáticas que possibilitam o trabalho multidisciplinar e são aplicados a partir do desenvolvimento de um conjunto de habilidades, tá bom? Nada isoladamente, são conjuntos de habilidades, tá bem? Bom, continuando então, ainda com essa parte das habilidades, né? Aqui nós temos um quadro organizador por bimestre. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso lá no AVA, da EFAP, onde tem os materiais, mas, gente, é super importante vocês conhecerem. Então, aqui, por exemplo... Só um minutinho, Cléo. Só um pouquinho, Cléo. Tá dando eco. Tá? É algum microfone, Juliana, que está aberto e retornando a voz. Espera aí, vamos fechar os microfones aqui. Colocar no mudo. Perfeito. Tá todo mundo mudo agora. Continuando, então. Estão me ouvindo? Muito bem, pode continuar, tá ótimo. Tá ok. Então, gente, olha, esse quadro organizador está lá no AVEFAP. Quando eu entro aqui neste link, eu abro o quadro organizador, por exemplo, aqui eu peguei a geografia, mas ali eu tenho todos eles e vou abrir para vocês olharem. O que espera-se que os alunos do 6º ano do ensino fundamental estudem no primeiro bimestre? São todas essas habilidades aqui. O que espera-se que ele estude no 2º bimestre? São todas essas habilidades. 3º bimestre e 4º bimestre. É a divisão das habilidades bimestralmente. Isso não significa que elas se apresentem no material seguindo essa mesma ordem. Não. Porque, de acordo com os objetos do conhecimento, as habilidades conversam entre si. Então, às vezes, a habilidade que está aqui no final, ela tem que subir para encontrar com a primeira, ok? Isso tem que ficar muito claro. Por isso, não segue, então, na íntegra, todas essas habilidades da forma como está aqui, tá bem? Bom, aí, gente, continuando, voltando aqui no meu slide, tem, então, o quadro organizador de história. Da mesma forma, a história aparece, ó. História, 6º ano, quais são as habilidades do primeiro bimestre, quais são as do 2º bimestre, quais são as do 3º bimestre e quais são as do 4º bimestre, tá ok? Então,
mais uma parte aqui para vocês. E assim sucessivamente. Depois tem do ensino médio, vou mostrar filosofia do ensino médio. Como vocês sabem, o currículo de filosofia do ensino médio, ainda o nosso currículo é o de 2008, haja vista que ainda estamos no processo de construção do currículo do ensino médio, estamos na fase agora, né, de ouvir, não é verdade, da consulta pública, e todos nós precisamos participar para que esse currículo saia aí o melhor possível dentro de tudo que se espera na nossa BNCC, ok? Bom, e o de sociologia, da mesma forma, também é o currículo de 2008 ainda, né, que está em processo de construção, o currículo paulista, tá ok? Bom, continuando então aqui. Vejam então que por esse documento que eu acabei de mostrar para vocês, pegando o exemplo aqui, vou pegar o exemplo da história. Em história, nós temos 11 habilidades para serem trabalhadas no 6º ano. 11 habilidades para o primeiro bimestre, né? Primeiro bimestre. Contudo, a Coped elencou para nós somente 4. Por que 4? Essas 4 são as habilidades que eles consideraram, pelo estudo que eles fizeram, como habilidades essenciais, aquilo que é fundamental para que a criança dê continuidade nos seus estudos da história, tá? Então, por isso, o foco está somente nessas 4 habilidades. Da mesma forma, né, tem também... para o 7º ano, 5 habilidades foram elencadas 4. 8º ano, 9 habilidades foram elencadas 4. No 9º ano, 8 habilidades, eles elencaram 4. Ensino médio, de 13, eles colocaram 2. No 2º ano, de 13 também, colocaram 2. E no 3º ano do ensino médio, de 14, eles colocaram 2. Então, por que isso? Você tem o aplicativo do Uber aí? Por que isso? Porque é a melhor forma de nós conseguirmos... Deixa eu silenciar o microfone lá rapidinho. Só um momentinho, Cleo, por favor. Cleo, isso mesmo que eu ia falar. É que algumas pessoas entraram agora. Sim, só um momentinho que eu vou ativar aqui. Pronto. Tá feito. Tá? Continuando, então. Então, vejam, gente, que isso tudo eles fizeram com o objetivo de nós trabalharmos neste primeiro momento. Significa que eu vou esquecer essas demais habilidades? Não. Quando nós retornarmos, é óbvio que o professor vai precisar, sim, buscar, né, essas habilidades, ver quais são as que estão ali, naquelas que não foram trabalhadas, mas que também são importantes e precisam de uma atenção especial. Então, por isso, o momento de retomada será muito importante, para que nós não deixemos nada passar, né, e que o nosso aluno não carregue defasagens no nosso componente curricular. Ok? Então, esse quadro mostra justamente isso, o número de habilidades que nós tínhamos e quantas habilidades foram elencadas para cada ano / série trabalharem nesse período da pandemia, tá? Mostrando um exemplo com mais clareza, pegamos aqui, então, por exemplo, né, aqui filosofia, né? Então, filosofia... Vejam que eles elencaram 2 para o ensino médio, 2 para o primeiro ano, 2 para o 2º ano e 2 para o 3º ano. Então, esse quadro, que é aquele que está no documento orientador, ele traz para nós a habilidade, tá? Traz conteúdos... Só um momentinho, gente. Novamente, Cleo, alguém... Perfeito, pode continuar. Não, o seu tá sem som, Cleo. Ativa o seu. Prontinho. Aí. Então, aqui, então, como eu estava falando, apresentam as habilidades e apresentam os objetos do conhecimento em cima de cada habilidade. O que está sendo trabalhado em cima de cada habilidade, ok? E aqui
tem o link para o quadro de habilidades, que quando vocês clicarem aqui, porque todo esse material vocês vão receber, aí vai abrir aquele documento do Excel lá e vocês vão conseguir filtrar todas as habilidades de vocês por componente curricular, porque aqui embaixo, ó, tem de todas as disciplinas, tá? Todas as disciplinas têm as habilidades aqui, é só você focar em qual seja a sua disciplina. Por exemplo, aqui eu cliquei em Sociologia, tá ok? Bom, continuando então, fica mais claro ainda, do currículo paulista, lá nós temos, lá dentro do currículo paulista, 33 habilidades previstas para serem trabalhadas no 8º ano. Dessas 33, 12 delas estão previstas para o 1º bimestre, tá? Porém, dessas 12 do 1º bimestre, a Coped, a Seduc, né, elencaram lá somente 4 habilidades consideradas como estruturantes, essenciais, fundamentais para que o aluno dê a continuidade aí no estudo da geografia, tá ok? Então, isso para ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Bom, alguma dúvida com relação a isso, vocês colocam lá no chat. A Juliana está fazendo o filtro para nós, né? E a gente vai, na medida do possível, aí procurando sanar essas dúvidas de vocês, tá certo, gente? A pergunta, Cléo, é mais onde eu posso encontrar esse material? Só para reforçar um pouquinho. Tá. Gente, todo esse material está no AVA EFAP, materiais. Quando você coloca na sua página do Google, você coloca AVA EFAP, você abre uma página onde você vai entrar. Eu não vou entrar agora por causa do nosso tempo. Você vai entrar com o seu CPF aqui no login e o seu CPF na senha. E aí vai abrir uma página para vocês do AVEFAP com muitos materiais. Lá, você clicando em Currículo Paulista, você tem acesso a todos esses materiais, ok? Ah, a professora Andréia já respondeu também, Cléo. Maravilha. Obrigada, professora Andréia. Continuando então, gente, agora, então, eu vou passar a palavra à Thaisa, que é a Thaisa que vai dar continuidade. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa minha fala, que tenha ajudado vocês aí na preparação das aulas para os nossos alunos, ok? Então, agora eu passo para a Thaisa, que vai falar um pouquinho sobre roteiro de estudo. Pode seguir, Thaisa. Thaisa, o seu microfone está desligado, Thaisa. Tá me ouvindo agora? Perfeito, sim. Pode continuar, perfeito. Então, tá bom. Então, nós vamos conversar agora um pouquinho a respeito do roteiro de estudos. Então, os roteiros de estudos, eles devem ser enviados pelos meios digitais para todos os alunos, de acordo com os combinados que vocês tiverem realizado na escola. Qual a periodicidade? O ideal é que ele seja enviado uma vez por semana. Preferencialmente toda semana, uma vez por semana. Os alunos que não tiverem como receber pelos meios digitais esse roteiro, ele precisa ser adaptado, impresso pela unidade escolar e entregue em dia e horário combinados. Tá bom? Thaisa, só um minutinho, porque tem gente querendo entrar, só para não atrapalhar, porque você está com foco na fala, tá? Só um momentinho, por favor. Eu vou lá, coloco, só para não... Aqui, ó, tem uma pessoa querendo entrar, tá? Estamos, nesse momento, com 180 pessoas na nossa sala. E, Cléo, só para, antes da Thaisa começar, os professores, né, o Sérgio, a Alessia, eles comentaram que a explicação foi muito boa, que foi bem esclarecedora. Tá? Então, quanto à dúvida, não ocorreu nenhuma dúvida, e só para pontuar que foi bem esclarecedora, tá? Que bom, Juliana. Então, tá bom. Segue lá, Thaisa. Então, vamos. Só para recapitular um pouquinho para esse pessoal que está entrando. Então, o roteiro de estudo pelos meios digitais, ele deve ser encaminhado para todos os alunos, de acordo com os combinados que vocês realizarem com a escola.
Para aqueles alunos que não têm acesso a esses recursos, o roteiro deve ser adaptado, impresso pela unidade escolar e entregue para esses alunos em dia e horários combinados. Tá? A periodicidade é semanalmente. Pode passar, Cléo. Em relação à importância do roteiro de estudo, eles são o principal meio para que os professores, para que vocês possam estar orientando os estudantes em relação ao estudo de forma remota, de acordo com o planejamento de vocês. Então, nesse momento, é muito importante considerar os recursos digitais que os alunos têm disponíveis, lembrando aquilo que nós estamos comentando com vocês, que eu falei agora, que nós falamos lá na primeira reunião, lembrando que quando nós elaboramos os nossos roteiros, nós precisamos pensar em todos os alunos, né? Precisamos pensar nos alunos com necessidades educacionais especiais, nós precisamos pensar nos alunos que não têm acesso a esse recurso. Então, é fazer todas as adaptações necessárias. Incluir nos roteiros orientações para os alunos organizarem os estudos remotos, o passo a passo, né? Um passo a passo detalhado, auxílio também para aqueles alunos que às vezes têm dificuldade de acessar essas ferramentas, né? Então, auxiliar esse aluno, fazer um passo a passo detalhado, esmiuçado, para que nós possamos atender a todos. Bom, pode passar, Cléo. Como nós estamos falando também lá desde a outra reunião com vocês, não existe um modelo fixo de roteiro de estudos, né? Tem escolas que estão elaborando o delas. Pode ser utilizado esse que a escola está elaborando? Com certeza. A escola pode estar criando um e vocês fazerem uso daquele que a escola criou. Esse que nós trouxemos para vocês e que hoje nós vamos modelizar, ele é só uma sugestão. Mas o que todos os roteiros precisam ter, né? Independente de ser o nosso ou de ser um que vocês venham a elaborar, que vocês venham criar, todo roteiro de estudo, ele precisa ter informações precisas dos objetos do conhecimento a serem desenvolvidos, metodologias flexíveis, número de aulas equivalentes, habilidades a serem trabalhadas, atividades a serem trabalhadas, instrumento para verificação da aprendizagem. Então, independente de vocês utilizarem um modelo que nós estamos enviando para vocês, independente de vocês criarem ou da escola estar fornecendo, é importante que todos os roteiros de estudo contenham todos esses itens. Pode passar, Cléo. E cada professor conhece a realidade dos seus alunos, da sua comunidade, da sua escola. Então, o professor tem liberdade, tem autonomia para elaborar os seus próprios roteiros. O importante é que sejam atendidas todas as habilidades estruturantes que foram priorizadas naquele documento orientador. E se o professor sentir que a sala de aula, que aqueles alunos têm condições, que eles estão aptos, ele pode estar prosseguindo com novas habilidades também. Então, em relação ao roteiro de estudos, o que fica de importante para nós? Que ele deve ser enviado semanalmente, por meios digitais. Thaís, é o momento que eu vou silenciar, tá? Cléo, tá. Um momentinho para eu silenciar aqui. Thaisa, não esquece de abrir o seu, porque eu silenciei tudo, tá bom? Já abri. Continuando. Tá ouvindo direitinho? Então, sim, pode continuar. Então, assim, para passarmos rapidamente, assim, novamente, em torno daquilo que foi falado sobre roteiro de estudos, o que é importante que fique para nós? Que ele deve ser elaborado semanalmente, que todos os alunos devem receber por meios digitais, aqueles que não tiverem como receber por esse meio, que sejam feitas as adaptações necessárias e que eles recebam de forma impressa na unidade escolar em dia e horários combinados.
que ele é um meio muito importante dos professores estarem orientando os alunos, então que ele seja feita de forma minuciosa, que seja feita de forma detalhada, que não existe um modelo fixo, que vocês podem estar criando o modelo de vocês, mas é importante que eles contenham todos aqueles itens que nós conversamos, e que o professor ele tem liberdade e autonomia para fazer as adaptações que ele julgar necessárias. E se ele sentir que a sala de aula dele está pronta, está apta, tem condições de se trabalhar com novas habilidades, isso também pode ser feito. Pode passar, Cléo. Agora nós vamos mostrar para vocês os que nós elaboramos. A Cléo elaborou de Geografia e de História, eu elaborei de Sociologia e Filosofia, para nós estarmos modelizando para vocês o roteiro de estudo que nós fizemos dentro da disciplina. Lembrando que é um modelo que vocês podem utilizar ou não, que nós montamos, que vocês podem utilizar parcialmente, ou podem usar na totalidade, ou podem mudar a ordem daquilo que nós sugerimos, fica a critério de vocês. Nós só modelizamos. Acho que o modelizar, ele clareia um pouco, ele traz luz um pouquinho para aquilo que nós temos que desenvolver, né? Para nos auxiliar. Cléo, você quer começar com o do fundamental, de Geografia e de História? Isso, pode ser. Tá. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Tá bom. Todo mundo vendo? Sim, né? Tá tudo bem, né, Ju? Sim, Cléo, tá certinho. Tá. Então, gente, Posso fazer esse uma aqui... pergunta? Ah, sim, Oi. só um minutinho, que tem um professor Oi. que quer fazer uma pergunta. Sim, pode. Muito obrigado pelo espaço. É sobre o link da presença, que eu não tenho. Como que a gente faz isso daí? Vocês falaram no professor. início, mas falou muito rápido. Não, professor, fique sossegado. No final, nós vamos colocar para vocês. Ah, muito obrigado. Desculpa. De nada. Imagina. Imagina. Então, vamos lá. Desativa primeiro, Cléo. Desativar aqui. Pronto. Agora vamos lá. Então, apresentando para você, gente, o modelo, como a Thaisa muito bem colocou, isso aqui não quer dizer que vocês vão seguir esse modelo. Esse é o modelo que nós preparamos, mas vocês já têm os modelos de vocês aí, que vocês utilizam na escola, tá? Nesse modelo que a gente preparou, então, o que eu coloquei aqui? Componente curricular, geografia, professor, no caso, coloquei o meu nome, tá? Série, 7º anos do ensino fundamental, turma A, B e C. Para essa atividade aqui, eu coloquei para 4 aulas, num total de 180 minutos, então dá conta de uma semana, tá? Qual é a habilidade que eu vou desenvolver aqui? É a habilidade de geografia, número 10, tá? Identificar e selecionar indicadores socioeconômicos e elaborar representações gráficas e comparar as regiões brasileiras, ok? Então, vejam, identificar e selecionar o verbo, indicadores, aqui aparece como o nosso objeto do conhecimento, no contexto de elaboração de gráficos para comparar as regiões brasileiras, ok? Bom, então, como eu já disse, o objeto do conhecimento está aqui, indicadores socioeconômicos. Se vocês olharem lá no documento da Coped, eles colocaram mapas temáticos no Brasil. Por quê? Porque para elaborar mapas temáticos, esse objeto do conhecimento ajuda muita gente a trabalhar com mapas temáticos. Então, eles usaram esta habilidade para trabalhar os mapas temáticos, ok? Bom, para o desenvolvimento desta aula, você precisará de caderno de anotações, computador ou notebook com acesso à internet e acesso aos grupos de WhatsApp da turma. E, olha só, para não deixar o outro aluno para trás, não havendo possibilidade, ele recebeu o kit da escola, então, livro didático e outros materiais impressos, tá bom? Procedimento para a realização desta aula remota, então. Nesta semana, estudaremos sobre os indicadores socioeconômicos, a fim de construir representações gráficas e comparar as regiões do Brasil.
Busque no livro didático ou em sites da internet, se for o caso. Aí eu coloquei aqui, principalmente IBGE, porque é muito legal a gente direcionar algumas fontes para o nosso aluno, né? Senão eles ficam lá viajando em um monte de fonte e muitas vezes a fonte não é segura, tá? Então, buscar, principalmente do IBGE, o que são indicadores socioeconômicos, como são construídos e para que servem. Então, primeiro ele vai começar com essas indagações aqui, buscando essas respostas, tá bom? Cite os principais indicadores socioeconômicos que você encontrou na sua pesquisa. Então, se ele pesquisou lá no livro didático ou se ele pesquisou pela internet, ele vai destacar os principais indicadores socioeconômicos que ele encontrou, IDH, né? E assim por diante, tá ok? Faça as anotações no seu caderno e ou no aplicativo que estamos utilizando. Então, pedir para anotar tanto no caderno dele, porque depois ele vai apresentar isso para o professor, caso ele não tenha nenhuma ferramenta tecnológica, ou, se ele tem, no aplicativo que está usando com o professor, tá bom? Para reforçar sua pesquisa, havendo possibilidade, visite, aí eu coloquei aqui o Atlas Brasil, tá? Então, eu coloquei o dia do acesso e tudo, tá? Então, eu coloquei Atlas Brasil para eles, que trata-se de uma plataforma de consulta ao IDH-M, né, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, de todos os municípios brasileiros, dos 5.565 municípios brasileiros. E, para facilitar ainda para o aluno, se ele tem dificuldade com a ferramenta, né? Para ele ir direto na consulta, ele pode também entrar por este link aqui. E se ele não tem a ferramenta tecnológica, ele pode pesquisar em livros didáticos, tá? Pesquisar nos próprios livros, porque no livro eu tenho uma pilha de livros aqui na minha bancada, né? E todos esses livros eu pesquisei e traz muita coisa sobre indicadores socioeconômicos. Então, ele pode pesquisar nos próprios livros didáticos que ele tenha lá na casa dele, alguns indicadores socioeconômicos, principalmente do estado de São Paulo. Aqui eu pedi do estado de São Paulo, certo? Para ajudar na realização da atividade, se possível, ele pode assistir esse vídeo, porque esse vídeo fala muito, né, sobre o que são indicadores e sobre os indicadores aí que nós temos do Brasil como um todo, tá? Se não for possível, busque informações nos materiais impressos. Sempre o foco também pode estar nos materiais impressos. Quando a gente fala material impresso, os livros didáticos e todo currículo, São Paulo faz escola, né? Os materiais que eles têm, tá ok? Compare esses indicadores. Então, olha, compare a habilidade, né? Compare esses indicadores com os municípios de outros estados brasileiros, tá? Então, eles vão comparar com outros estados brasileiros. E, por fim, eles vão elaborar um gráfico, coisa simples, um gráfico simples com os dados que mais lhe chamaram a atenção, tá bem? Aquilo que mais chamou a atenção. Vejam que com essa habilidade, essa atividade aqui, eu consigo contemplar, né? O identificar, que ele vai identificar os indicadores, ele vai selecionar alguns para ele trabalhar e ele vai elaborar representações gráficas, que no caso aqui é o que a habilidade está pedindo dentro desse contexto, para elaborar representações gráficas. E ele vai comparar as regiões, porque eu pedi para ele pegar o de São Paulo e ele vai comparar com o de outros estados, ok? Então, nesse sentido, também vai ajudar o aluno. E eu coloquei uma observação para ele aqui, ó. Fique atento à comanda, não hesite em mandar sua dúvida, seja pelo aplicativo ou qualquer outro meio que ele encontrar para falar com o professor, né? Da maneira como ele achar, até mesmo levando alguma folha, alguma escrita do caderno dele na escola para que o professor consiga tirar a dúvida, tá bom? Bom, faça todas as atividades, leia e se aprofunde nos assuntos que estão sendo trabalhados. Se possível, busque interagir com os colegas e canais de comunicação. Esses temas serão retomados quando voltarmos para a escola. Vejam que aqui eu já estou falando para ele. Isso aqui não é
a última vez que ele está vendo isso. Ele está estudando isso agora e isso tudo aqui vai ser retomado quando voltar para a escola. Como forma de avaliação, eu coloquei aqui, ó, todas as atividades desenvolvidas serão utilizadas como instrumento de avaliação. Assim, seu desempenho no desenvolvimento das propostas é fundamental. Também será avaliado pelas interações com os colegas, seja via aplicativo, participação nas aulas lá no centro de mídias e pela devolutiva que ele vai receber, que ele vai encaminhar para o professor nos materiais impressos, tá ok? E aqui embaixo o contato para dúvidas é o contato do professor, tá certo? Bom, essa aqui foi a atividade que eu elaborei. Vejam que eu foquei bastante o livro didático, porque o MEC manda muito livro didático e foi orientado que todas as escolas encaminhem kit para os alunos contendo todos esses livros, tá bem? Então, é por aí que eles vão trabalhar. Bom, agora, falando de um pouquinho de história. Deixa só eu colocar uma pessoa aqui e deixar ela no mudo. Pronto. Cleo, agora vamos... Oi. Só um pouquinho. O professor Sérgio, ele diz assim, os alunos que não têm computador, não possuem livros, a opção seria o caderno do aluno? Que não possui livros didáticos? Isso é. Os alunos não têm computador e livros. Livro didático... Então, seria Ju, o caderno do aluno? Professor olha, Sérgio. Os livros didáticos, a escola, elas foram orientadas a montar um kit para os alunos, e nesse kit tem todos os materiais que os alunos precisam para fazer essas atividades no modelo remoto, certo? Então, tanto o livro didático, quanto o material do São Paulo Faz Escola, que os alunos têm, ou aqueles que não têm, mostrando para eles, mandando atividades impressas, né? Nesse caso, tá? Então, é nesse sentido. Então, o que a gente está falando? Existem N situações, e todas as escolas, a gente sabe muito bem quais são as dificuldades de todas, né? Muitas dessas questões são colocadas para o secretário, como eu coloquei no início desta reunião, o secretário responde lá, mas a gente tem que fazer o melhor possível que a gente pode dentro das possibilidades. Então, cabe à escola montar um kit e encaminhar ao aluno para que ele também tenha acesso, né, a esses materiais. Tá, sim, okay? Aí bem rápido, como são dois, três professores, eles estão perguntando se há algum link para a EJA, para a Fundação Casa, para o sistema prisional. Isso. O da EJA no mundo do trabalho, o Bruno já está colocando no Dersvi Links. Então, ele vai usar por lá, tá bom? Pelo Dersvi Links. Lá vai ter todo o material da EJA e nós já disponibilizamos para os professores coordenadores também. Tá, ok? São livros que os alunos da EJA podem utilizar. São links, tá? Do EJA no mundo do trabalho. O que era mais, Juliana? Não, era EJA, Sistema Prisional e Fundação Casa. É que todos eles utilizam EJA Mundo do Trabalho. Tá ok. Tá, era isso mesmo, tá bom. Tá. Continuando, então, aqui, olha, continuando aqui, então, vou mostrar para vocês agora a atividade que foi elaborada para a história, tá? Então, essa aqui, atividade de história. História, eu peguei a habilidade do ensino fundamental, 6º ano, né? A habilidade 2B. E ela fala assim, analisar a importância das diferentes linguagens, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. O objeto do conhecimento aqui está escrito assim, diferentes linguagens, fontes históricas, que é isso aqui, ó. Importância do quê? Diferentes linguagens, que isso aqui vai falar do quê? Fontes históricas, né? Diferentes tipos de fontes históricas, tá? E o suporte para a aula, a mesma coisa. Para o desenvolvimento dessa aula, então o aluno vai precisar do caderno dele para anotar as coisas. Se ele tiver acesso ao computador, notebook, ele vai utilizar também. Se ele tiver internet, ele vai usar também. Grupos de WhatsApp, no caso, o aplicativo que vocês estão utilizando com eles. E não tendo nada disso, mais uma vez eu reforço, livro didático e outros materiais impressos, que as escolas estão entregando os kits para os alunos, tá ok? Bom,
Procedimentos para realização. Nesta semana, estudaremos sobre a importância das diferentes linguagens presentes nas fontes históricas. Quais são essas linguagens? Visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. Então, primeiro eu coloquei aqui, reflita, como uma forma de fazer o aluno ir buscar os conhecimentos prévios que ele tem a respeito disso, né? Quais registros uma pessoa poderia utilizar para contar a sua história? Documentos, fotografias, cartas, diários, redes sociais. Então, a criança vai refletir, vai pensar sobre todas essas possibilidades. Busque no livro didático ou em sites da internet o que são fontes históricas. Para que servem as fontes históricas? Tá? Pesquise algumas fontes históricas nas seguintes linguagens: visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial. Tá? Você conseguiria indicar algumas fontes históricas que no futuro poderão ser utilizadas para estudar a história da sua família? Tá? Se você tiver os materiais do aluno do São Paulo Faz Escola, eu dei a dica aqui, ó, aproveite para consultá-lo sobre esse tema que estamos estudando, porque tem no material do São Paulo Faz Escola, tá? Faça as anotações no seu caderno e ou no aplicativo que estamos estudando, utilizando. Para reforçar sua pesquisa, havendo possibilidade, assista esse vídeo que também vai explicar muito aqui de uma forma bem didática sobre fontes históricas, tá? Anote suas impressões e dúvidas, tá? A partir do vídeo e das pesquisas que você fez, seja pela internet ou materiais didáticos, destaque algumas fontes históricas que existem na sua casa, né? Baseado em tudo que você estudou, reforçamos que hoje existem diversas fontes históricas materiais, documentos pessoais, diários, mapas, fotografias, objetos e fontes históricas imateriais, mitos, línguas, crenças, músicas. Veja que eu dei uma deixa aqui para ele, né? Sobre o que eu estou falando, tá ok? Peça para alguém próximo a você contar a história da sua vida, onde nasceu, onde morou, se mudou de cidade, quais motivos, o que guarda das lembranças da infância, e peça também para mostrar algumas fontes históricas que representam a sua história. Pode ser documentos pessoais, diários, mapas, fotografias, objetos, aí fica a critério do que a criança, o aluno tem em casa. Anote o resultado da sua entrevista e responda quais tipos de fontes históricas apareceram na sua entrevista, tá? Para ajudar na realização da atividade, indicamos esse link aqui, tá? Então, tem um link aqui muito legal que fala bastante sobre esses tipos de fontes históricas, tá? Ou revisitar os materiais impressos já indicados ao longo dessa atividade, que no caso os livros didáticos, livro do São Paulo Faz Escola. Novamente, eu coloquei aqui igual, para ele não hesitar em perguntar, para ele acompanhar a comanda, fazer todas as atividades, se tiver dúvida, buscar ajuda do professor, né? Tudo novamente para ele aqui. E lembrando que todas as atividades serão avaliadas, inclusive toda a participação dele, tá? No decorrer da aula, seja de forma no caderno dele, de anotação, ou seja por meios de aplicativos e alguma coisa da internet, tá ok? E aqui embaixo o contato do professor, certo? Então, essa é a nossa sugestão de história. Eu estou dizendo sugestão, gente, porque esse é o termo. São sugestões. Aqui são modelos que podem ser adaptados, que podem ser refeitos de acordo com a disponibilidade, de acordo com a necessidade, as capacidades, né, dos nossos alunos. Vocês conhecem eles muito melhor do que nós e vocês conseguem montar de uma forma muito melhor ainda do que a nossa, tá? Então, cabe a vocês todas essas adaptações. Tudo isso é muito bem-vindo, tá bom? Tanto agora Cleo, só um pouquinho. Tanto é que os professores comentaram que fizeram fizeram esse roteiro parecido com esse, então tudo é válido. Se está fazendo parecido,
é interessante mesmo, porque eles colocaram aqui. A professora Márcia Augusta, ela diz assim: eu fiz em geografia uma atividade de entrevista com alguém mais velho para a descrição de uma paisagem antiga e atual. E falar Maravilha! sobre as diferenças. Foi bacana, devolutiva. Então, tá vendo? Os professores trabalham, só que o roteiro legal. ele traz de forma organizada. Alguns já fazem, alguns, então é interessante isso, né? Para complementar ou para validar que o que está fazendo está bom, né? Está correto. Legal. Para a semana que vem, eu e a Thaisa, posso falar, Thaisa? Tá fechado o seu microfone? Posso antecipar aqui uma fala? Posso contar o segredo? Então tá bom. Tudo. Thaisa me autorizou. Para a semana que vem, essa semana nós apresentamos os nossos modelos. Na semana que vem, nós queremos que vocês apresentem modelos para nós. Então, o que a gente vai querer? Eu vou mandar e-mail para vocês pelo grupo lá, tá? Para todos vocês, com tudo isso que nós utilizamos, com os nossos modelos, e vocês vão responder para mim e para a Thaisa, mandando atividades de vocês. Nós vamos pegar algumas dessas atividades e no dia, no horário, nós vamos disponibilizar aqui e vamos chamar vocês para contar. Tá bom? Combinado? Escrevam no chat, combinado? Eu vi o professor perguntando no grupo do e-mail, tá? No grupo do e-mail. No e-mail cadastrado aquilo que o Bruno de Tecnologia fez. Eles perguntaram qual grupo e todos estão colocando que combinado, ok. Maravilha, então vamos lá agora. Essa interação vai ser boa, Cleo, porque muitos professores estão desesperados, sem saber, por conta de tudo que está acontecendo. E essa situação é boa para acalmar, para de fato falar, estou fazendo certo, né? Tá bom. Isso mesmo, gente. Nesse momento, todas as sugestões, orientações são bem-vindas. Não existe um único modelo, nós estamos aprendendo juntos, como a gente colocou desde o começo, né? A gente aprendemos uns com os outros, tá? Então, tudo é válido, tá bom? Então, vamos lá. Agora a Thaisa falando sociologia, né, Thaisa? Isso. Qual nós vamos começar? Filosofia ou sociologia? Qual você prefere? Filosofia? Sua, né? A minha, eu fui ao contrário. Sociologia, vai. Tá. Então, vamos lá. Componente curricular, sociologia. Professor, eu coloquei meu nome. Primeira série do ensino médio, a habilidade que eu peguei para nós construirmos nosso roteiro foi do primeiro ano. Número de aulas, 2. Então, qual vai ser a habilidade sobre a qual nós vamos conversar? Desenvolver a consciência de que não há olhar natural. Todos os olhares são sempre construções. Conteúdo, objeto do conhecimento. O processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade. Suporte, link para a realização da aula. Caderno para anotações, livro didático, computador ou notebook com acesso à internet, acesso ao grupo de WhatsApp da turma, não havendo possibilidade, utilizar materiais impressos, tá? Então, tudo que o aluno tiver de material, esse kit que a escola preparou, que o aluno recebeu, tudo que o aluno tiver de material é válido para ele estar utilizando. Aí, procedimentos para a realização da aula remota. Para eu dar conta daquela habilidade, como que eu construí esses procedimentos? Então, eu coloquei assim. Nessa semana, estudaremos sobre a construção de um olhar sociológico. Num primeiro momento, pesquise em blog e vídeos da internet sobre desnaturalização e estranhamento da realidade. Eu trouxe a sugestão de 2 vídeos. O primeiro é estranhamento, conceito, sociologia, o que é. E o segundo é estranhamento e desnaturalização da realidade, sociologia no MM. Caso não tenha acesso à internet, pesquisar no livro didático ou material impresso. Esse material impresso
quando o professor for construir aquele currículo, aquele roteiro adaptado, o professor já pode deixar na escola para que o aluno retire, né? O aluno que não tiver como pegar, como nós conversamos, o aluno que não tiver como receber esse roteiro pelos meios digitais, em horário e dia combinado, ele vai receber impresso na escola. Então, para esses alunos, o professor já pode deixar esse texto lá impresso também junto com o roteiro adaptado. Como atividade, né, após eles fazerem essa busca, eles fazerem essa pesquisa, eles terem acesso a esses vídeos ou material impresso que o professor orientou, eu deixei como atividade questões para reflexão. Porque é importante entender a especificidade do olhar sociológico sobre a realidade. Qual é esse olhar? Após essas perguntas para reflexão, o aluno deve fazer as anotações no caderno ou no aplicativo que eles estiverem utilizando com o professor, tá? A próxima atividade seria leitura e análise de imagens. Essas imagens também enviadas pelo professor, quando o professor for enviar o roteiro de estudos para eles. Nesse momento, é importante que se observe as imagens e realize as anotações de tudo que puderem observar. Em um segundo momento, realizar a socialização das observações com o professor e colegas no aplicativo que estiverem utilizando, ou caso não seja possível, as anotações no caderno. Próximo passo: compreender a importância do estudo da sociologia e a diferença entre o olhar da ciência e o olhar do senso comum. Também deixei a sugestão ali de 2 vídeos para vocês. E aqueles alunos que não tiverem a esse acesso, não tiverem como assistir, a indicação do livro didático e do material impresso. Um próximo passo seria realizar a leitura do texto, presente no material de apoio ao aluno, o caderno do aluno que eles estão utilizando. Aí eu deixo a página aqui direitinho, aqui no caso seria a página 73. E como atividade, eu coloquei: disserte sobre a seguinte questão: por que é preciso se distanciar do olhar do senso comum para desenvolver um olhar científico? Faça as anotações no seu caderno ou no aplicativo que estiverem utilizando. E para sintetizar, para finalizar, eu pedi para que eles elaborem um mapa mental que sintetize as reflexões que nós realizamos em todos esses passos acima, para que eles entendam como que é elaborar um mapa mental. Eu também deixei a sugestão de um vídeo. É um vídeo bem simples, é um vídeo curtinho, mas que auxilia o aluno a compreender como desenvolver esse mapa mental de uma forma bem simples. Fique atento à comanda, não hesite em mandar sua dúvida, seja pelo aplicativo ou qualquer outro meio que houver possibilidade. Esses temas serão retomados quando voltarmos para a escola. Reforçando, endossando aquilo que a Cléo falou, são algumas sugestões de como vocês podem trabalhar essa habilidade. São sugestões, vocês podem inverter as ordens, utilizar na totalidade, utilizar parcialmente, fica a critério de vocês. Atividade avaliativa. Todas as atividades desenvolvidas serão utilizadas como instrumentos de avaliação. Assim, seu desempenho no desenvolvimento das propostas é fundamental. Também será avaliado pelas interações com os colegas via aplicativo, participação nas aulas do centro de mídias, pela devolutiva que será realizada via materiais impressos. Então, tudo que os alunos produzirem, tudo que os alunos desenvolverem, toda a participação deles deve ser levada em consideração no momento da atividade avaliativa. E contato para dúvidas é o contato do professor, tá bom? Então, foi o de sociologia, Cléo. Eu vou falar o de filosofia agora. Filosofia. Isso. De filosofia, eu fiz para a 2ª série.
2 aulas também, coloquei o meu nome e habilidades a serem desenvolvidas. Eu escolhi relacionar ética e moral. Conteúdo, objeto do conhecimento, introdução à ética, suporte, link para a realização da aula, caderno de anotações, computador ou notebook com acesso à internet e acesso ao grupo de WhatsApp da turma, e não havendo possibilidade, livro didático e outros materiais impressos. Procedimentos para a realização da aula remota. Nessa semana, estudaremos sobre o que é filosofia e sua importância no cotidiano. Então, eu coloquei lá, como uma primeira atividade para eles, questões para reflexão. Aí eu coloquei, primeira questão, que tipo de valores você percebe no mundo que o cerca? Segunda, você concorda com eles? O que é caráter histórico-social da moral e o caráter pessoal? O que é moral? Quais as relações entre a filosofia, a moral e a ética? Como situa o mundo político na atualidade em relação aos conceitos de moral e ética? Faça as anotações no seu caderno e ou no aplicativo que estiverem utilizando. Num segundo momento, eu coloquei, assista ao vídeo moralista. Aí eu coloco ali o link do vídeo. Para aquele aluno que não tiver como estudar, fica o livro didático, material impresso. E eu trouxe algumas questões norteadoras. Qual a ironia trazida pelos atores? Quem é o moralista no vídeo? Como você chegou a essa conclusão? Faça as anotações no seu caderno ou no aplicativo que estiverem utilizando. Depois eu trago um texto. Eu deixo o link também para vocês lá, de onde esse texto foi tirado. Leitura e análise de texto. O texto se chama Ética e Moral. Qual é a diferença? Escrito por Carolina Cunha. Também com algumas questões norteadoras. Qual a definição dada pela autora do texto sobre o que é moral e o que é ética? O que seria um código de ética? Quando surgem a ética e a moral nos seres humanos? Já nascemos com elas? Faça as anotações no seu caderno ou no aplicativo que estiverem utilizando. Para finalizar, crie uma tabela onde você possa colocar conceitos lado a lado para estabelecer uma comparação. Então, essa foi a atividade que eu dei para finalizar, para sistematizar. Faça as anotações no seu caderno e ou no aplicativo que estiverem utilizando. Fique atento à comanda, não hesite em mandar sua dúvida, seja pelo aplicativo ou qualquer outro meio que houver possibilidade. Faça todas as atividades, leia e se aprofunde. Esses temas serão retomados quando voltarmos para a escola. Atividade avaliativa, como está ali também no de Sociologia. Todas as atividades que os alunos produzirem serão utilizadas como instrumento de avaliação. Seu desempenho no desenvolvimento da proposta, sua participação via aplicativo, nas aulas do centro de mídias, tudo que o aluno produz, tudo que o aluno participa serve como atividade avaliativa. Tá bom? Então, esse modelinho aqui de roteiro fica como sugestão para os professores de sociologia. Busquei fazer assim da melhor forma. Não é minha disciplina, assim, me desculpem se houve alguma falha, alguma coisa, mas eu tentei fazer da melhor forma. Vocês podem utilizar, como eu disse, na totalidade, parcialmente, invertendo as ordens, utilizando só alguma coisa, fica a critério de vocês. Eu espero que esses modelinhos que nós criamos auxiliem no momento de vocês criarem o de vocês, né? Tanto então, Thaisa. Oi. Então, a professora Flávia, ela gostaria de compartilhar aqui que ela diz assim: trabalho em sociologia, mapa mental. É uma forma simplificada e clara. É muito bom compartilhar isso também, né? Que esse trabalho com mapa mental é muito bom. Eu acho excelente, assim, por isso que eu trouxe ele como sugestão
E você vai ver que por esse videozinho os alunos vão compreender como construir assim de forma bem simplória. É uma atividade que eu gosto bastante e que eu acho que auxilia bastante o aluno. Por isso que eu trouxe como sugestão. Obrigada por compartilhar, viu, professora Flávia. Agora eu passo a palavra para a Cleo, que vai conversar um pouquinho sobre a questão da adaptação curricular, né, Cleo? Isso. Vai ser, eu vou falar uma coisa bem rápida, tá, gente? Porque o nosso tempo já está esgotando, tá bom? Mas eu vou passar para vocês essa parte da adaptação curricular. Vamos ver se vocês estão vendo aí? Sim, né? Sim, então agora tá. sim. Bom, então eu foquei aqui numa habilidade do 7º ano, que é analisar a apropriação dos recursos naturais pelas diferentes sociedades e discutir como os processos produtivos, a circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos socioambientais e influem nas relações de trabalho e na distribuição de riquezas em diferentes lugares. Bem, pensando nas crianças que são público-alvo da educação especial, que elas apresentam dificuldades, né? Mas têm as suas limitações, não é? A gente precisa não deixar essas crianças fora. Então, nós trouxemos aqui uma sugestão de uma atividade que pode contemplar. Vejam que essa habilidade que eu coloquei, ela é uma habilidade que trabalha com os recursos naturais e a criança não vai ficar sem trabalhar os recursos naturais, porém de uma forma que ela consiga acompanhar e saiba do que o professor está falando, né? E que ela entenda o que são esses recursos naturais, porque isso é o principal para ela aqui nesse momento, sem a gente ficar focando em toda a complexidade que está por trás da habilidade, ok? Isso pensando na criança. Gente, cada criança da educação especial, elas são únicas. Cada uma delas, elas carregam suas especificidades. Então, ninguém melhor do que o professor que sabe onde pode avançar, onde pode aprofundar. Isso fica a critério de vocês. Essa que nós trouxemos é uma coisa bem simples, mas que a gente consegue dar conta de uma habilidade. A gente trouxe como modelo apenas, tá bom? A atividade, a gente colocou aqui, atividade com uso de imagem. Então, procurar em revistas exemplos de alguns recursos naturais, e já citei, solo, água, energia, minérios, alimentos, madeiras, né? E também produtos transformados pela ação humana, ou seja, manufaturados. Como o quê? Aí eu citei também artigos de papelaria, livros, vidros, materiais de plástico, roupas, calçados, bolsas, eletrodomésticos, materiais eletrônicos, móveis, utensílios de cozinha, dentre vários outros, tá? São materiais, aí eu coloquei para eles o que são esses materiais. São os materiais que nós obtemos a partir das matérias-primas que constituem os recursos naturais de que a Terra dispõe, tá bom? Então, eu já deixei isso claro para eles aqui na comanda. Bom, em seguida, o que ele vai fazer, então? Ele vai nomear, né? Primeiro, oralmente, esses recursos naturais que ele encontrou, tá? Então, fazer de forma oral, contando para alguém, pode até ter a participação de um adulto próximo a ele, tá? Depois, nomeie oralmente os produtos transformados que encontrou também, ele pode falar em voz alta, tá? E com o auxílio do professor ou de um adulto que estiver por perto, faça uma lista, né, com esses produtos. Se o aluno ainda não for alfabetizado, ele pode fazer colagem, tá? Separando as imagens em produtos manufaturados e materiais da natureza. Quais são os materiais extraídos da natureza? Quais são os produtos manufaturados? Vamos fazer uma listinha? Vamos colar? E aí ele vai colando lá com a ajuda de um adulto, se ele não souber escrever, ainda não for alfabetizado. Bom, em seguida, vem essas atividades aqui, ó. Ligue a matéria-prima aos produtos correspondentes. Então, do que é feito? Qual é a matéria-prima ali? Trigo, madeira, ferro, ouro. Dos produtos, cadeira e mesa, anel, brinco, janelas, pão, né? Então, deixar ele ligar para que ele entenda, né? Do que são produzidos, são feitos esses produtos. Bom, em seguida,
Agora que você já sabe a diferença entre recursos naturais e produtos manufaturados, escreva abaixo quais produtos podem ser feitos. Novamente, se o aluno não é alfabetizado, ele pode colar. Então, recorta a figurinha e cola ali o que pode ser feito com a madeira, o que pode ser feito com a rocha, o que pode ser feito com ouro, o que pode ser feito com trigo e assim por diante, tá bom? Então, essa é a atividade que nós deixamos aqui para eles. E, por fim, a gente colocou isso daqui, ó. Oi, ajude-me a fazer essa atividade. Vai, é sobre matéria-prima. Então, pedindo uma ajudinha. Reescreva as frases trocando os símbolos por palavras. Então, tá lá. O couro do animal serve para a fabricação de bolsa e sapato, tá? Do milho é fabricado fubá, que é usado para fazer bolo. Da árvore é retirado o látex para fazer a borracha. A areia, que vem das rochas, é o elemento principal na fabricação do vidro, tá? E desse outro lado aqui, ele vai recortar as figurinhas daqui e colar dentro do campo correspondente aqui em cima, ó, tá? Levando cada uma aqui nos campos correspondentes com relação à matéria-prima de onde esses produtos surgiram, ok? Então, isso aqui é uma atividade bem simples, mas que dá conta, então, de trabalhar aí com esses nossos alunos. Juliana, suas contribuições. Então, é importante lembrar que aqui foi elencado uma habilidade de geografia. Contudo, pode ser de qualquer outro componente curricular. Ah, eu quero pegar filosofia, eu quero pegar sociologia. A habilidade que está ali, você pode elencar de qualquer componente. O que vale ressaltar é a questão da didática, da metodologia, que ela é a mesma para todos os componentes. O que não pode acontecer é infantilizar a atividade. Vamos supor, essa do LIG, essa do completar as lacunas, elas são atividades que elas são escolarizadas, contudo, para esses alunos são perfeitamente válidas. Agora, se, como a Cleo comentou, o professor conhece o seu aluno, ele vai saber o que é muito infantilizada e o que já dá para avançar, para aprimorar e para deixar um pouquinho mais recheada. Então, isso chama-se adaptação curricular. Pode ser em sociologia, pode ser em geografia. Então, isso é muito importante ressaltar. Muitas vezes a gente ouve o professor falar assim: ah, mas eu não sei fazer uma adaptação curricular. A adaptação curricular é essa. Eu vou pegar a habilidade, eu vou extrair da habilidade e deixá-la esmiuçada para que o aluno compreenda. Ah, mas meu aluno não sabe escrever, ele ainda não é alfabetizado. Perfeito, eu vou trabalhar só com o primeiro item, que é a oralidade. Então, isso é muito importante focar. Aí, a partir dali, eu vou aprimorando aquela atividade para o meu aluno. Então, pode ser dentro de qualquer habilidade, de qualquer componente, mas a didática, a metodologia é a mesma. Seja recorte e colagem, seja o LIG. Pode pegar uma atividade aí tradicional mesmo, uma atividade escolarizada, não há problema algum, porque é para fazer uma adaptação curricular. Agora, mesmo assim, Juliana, eu já tenho meu aluno que ele já está avançado. Então, eu posso fazer uma adaptação curricular que está lá no material que vocês alfabetizam suas crianças? Claro que pode. Por quê? São atividades reflexivas, são atividades que vai exigir um pouco mais do aluno. Aí eu posso já trabalhar com o ensino médio, eu já posso trabalhar com um aluno que já está um pouco mais adiantado. O que é importante fazer é essa balança, não levar muito infantilizada, mas também não levar uma adaptação que não é feita uma adaptação. Aí a criança, o aluno não vai conseguir desenvolver mesmo, tá? É isso aí, Cleo. Passa a palavra. Gente. Bom, pessoal, nós estamos então chegando ao fim da nossa TPC. Vou deixar na tela aqui para vocês uns 2 minutinhos para que vocês façam o apontamento da presença de vocês neste link que está aqui ou no QR Code. Fica aí a critério de vocês, tá? Pode clicar no link que vai direto para o formulário ou então no QR Code. Lá vocês vão colocar o nome de vocês,
vocês vão colocar a escola, o nome, o RG e uma palavrinha do que representou esse ATPC para vocês, tá bom? É uma devolutiva para nós, tá bem? 3 minutinhos e a gente fecha. Então, Cléo, os professores estão comentando aqui que eles amaram todas as explicações, que foram explicações bem assertivas. E o professor, um professor da escola, Antônio Nunes, ele coloca assim que utiliza a atividade de pintar, recortar, colar o mapa do Brasil para aquele aluno de educação especial. Então, achei bem interessante assim que é uma adaptação e voltado para aquele público e para aquele aluno que ele tem conhecimento de quais são eles. Ah, legal, Ju. Só um minutinho, deixa eu colocar isso aqui no chat para eles, tá? O link não está abrindo. Tá, não está abrindo. Só um momento. Qual que é o primeiro passo? Eu tenho que escolher primeiro. O link não está abrindo, então tentaram pelo QR Code? Eu tentei, mas esse link... Veja esse link que eu coloquei no chat para vocês, gente. Se Pelo dá. QR Code abriu, gente. Eu posso entrar no chat? Eu não sei como que entra no chat. Para entrar no chat, você vai clicar. Está escrito chat, à esquerda da tela. Isso. Aonde tá? Não consigo. Não consigo. Quem não consegue, não se preocupe, depois eu mando o link, também vai o link para vocês pelo e-mail, tá bem? Ah, tá, porque eu não consigo também. Então tá bom, porque eu também não consegui, a Rose, eu não consegui. Eu também não estou conseguindo, não. É que minha câmera tá ruim, então eu não consigo acessar. Ah, é verdade, às vezes acontece isso mesmo. Eu também não estou conseguindo, não. Aqui abaixo. Tá. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para os coordenadores. Eu vou mandar para os coordenadores e eles encaminham para vocês, tá? No WhatsApp mesmo? Tá. Aí vocês conseguem entrar, tá bem? Tá bem. Muito bom. Agradeço. Gente, eu quero que vocês coloquem, então, já que vocês não conseguiram, quem não conseguiu responder, coloca aí no chat pra gente algumas palavras do que representou esse ATPC para vocês, por favor. 2 minutinhos, bem rapidinho, pra gente terminar. Ai, que pena. Eu estou preenchendo a RG aqui, está indo. Talento. Ju, fala para mim umas 3 palavrinhas aí do que entrou no nosso chat. Então, teve um professor, o Castro, que ele disse assim, muito gratificante, tudo muito esclarecedor. A professora Kátia falou que adorou. A professora Lúcia, ela disse que mesmo em meio a tantas situações, eles conseguiram compreender muito bem. A professora Marcela diz inovação. O RG não está... Não estou conseguindo aqui o RG. Tá. Não se preocupe que quando mandar o link, daí vocês conseguem colocar, tá bom? Tem que seguir o RG naquele formato que está lá. Está pedindo número a mais no RG e não está indo. Está pedindo número a mais. Tá. Não se preocupe que depois eu vou encaminhar o link, aí vai, tá? Então, Cléo, aí os professores estão colocando aqui, que eu achei bem interessante, gratidão. Gratidão, que foi interessante esse momento. Maravilha. Gente, então, para finalizar, eu quero mostrar para vocês, ó, toda a bibliografia que a gente usou, tá, nessa orientação. Então, tem aí no final de onde nós tiramos todas as informações. Nós usamos a Base Nacional Comum Curricular, nós usamos o portal de atendimento ao estudante, né, Sistema de Atendimento ao Estudante, nós usamos o infográfico da BNCC, nós usamos o portal da EFAP e nós usamos também o livro do Celso Antunes, que foi nossa leitura inicial, ok? Bom, no mais, nós agradecemos muito a vocês, tá? A gente agradece imensamente, né, por paciência de vocês, né, conosco no decorrer desta reunião, né? A gente deixa aí um beijo no coração de todos vocês, né? Aguardamos vocês para a semana que vem com o nosso desafio,
tá bom? A gente agradece. Pode falar, professor. Tem um professor que quer falar uma frase, Cleo. Pode falar. A melhor vitória é vencida, sem batalha. Perfeita. Perfeito, é isso mesmo. Não existe nenhuma vitória sem batalha. E a gente está aí vencendo cada uma dia após dia. Porque nós somos guerreiros, a gente não desiste nunca. Não é verdade? A gente corre e vai atrás. Nada, né, Cleo? Todos juntos. Aprendemos juntos, sofremos juntos. Hashtag juntos somos mais fortes. Com certeza, é verdade. Né? Vamos mandar beijo, Thaís e Juliana, beijo para todos. Estou no aguardo do link da presença, por favor. Isso, tá bom, professor. Obrigada a todos, obrigada pela presença. Só manda o link para nós, porque eu não consegui clicar, por favor. A união faz a força. E na próxima terça, no mesmo bate-horário, bate no canal, né? Só manda o link depois, por gentileza, que eu não consegui clicar. Eu mando o link pro e-mail cadastrado de vocês, tá bom? Ou eu Obrigado. Ou então eu coloco aqui no chat. Daqui a pouco eu coloco aqui no chat de novo. Fique com Deus. Amém. Põe no chat pra gente, por favor. Vamos combinar. Para ser mais rápido, eu coloco aqui no chat. Vocês respondem assim que eu encerrar a reunião. Tá bem? Eu não consegui clicar no chat. Eu não consegui acessar. Eu também não consigo acessar. Não consegue acessar o chat. Passa pela coordenação, é mais fácil. Coordenação. Então tá, vou enviar para os coordenadores já tá e eles mandam para vocês. Tá bom? Tá bom. Beijo, Então gente. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, ok? Eu consegui fazer. Consegui. Tchau. Beijo pra todos. Tchau. Beijo até terça, 15 horas, tá? Tchau. Encerrando a reunião. Tchau.